Olá galerinha, eu sou o professor Jorge Silva, este é o canal Física para Curtir. Agradeço de antemão mais uma vez a presença de vocês nessa nossa nova aula. Essa é a aula 3 da nossa série de Fundamentos da Física e hoje nós vamos trabalhar sobre as grandezas físicas fundamentais. Antes de começar de fato a aula, eu peço que vocês, por favor, inscrevam-se no nosso canal, cliquem em curtir. Ao se inscrever, ative o sino para que você seja notificado das nossas novas aulas e adiantar que estaremos lançando aula todos os dias. Essa primeira bateria de aulas ela vale para todos os alunos de todas as séries, então fique à vontade para poder acompanhar cada uma delas, tá bom? Você não vai perder nada com isso, pelo contrário, você vai ter maior conhecimento, maior aprofundamento e vai poder se livrar daquelas notas baixas que geralmente acompanham a gente nos inícios de ano letivo. Então, vamos para a aula. Hoje eu vou apresentar para vocês uma tabela contendo as 7 grandezas físicas fundamentais, ou 7 grandezas físicas básicas. A partir dessas 7 é que nós vamos montando todas as outras grandezas físicas com suas respectivas unidades e símbolos. Então, eu montei a tabela para vocês com a seguinte característica. Grandeza, as unidades mais comuns para aquela grandeza específica e quais são os símbolos específicos para cada uma das unidades. Então, nós temos aqui 7 unidades: comprimento, tempo, massa, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Cada uma dessas 7 grandezas físicas, e nós já vimos na aula 2, que grandeza física é aquilo que pode ser medido, cada uma delas possui uma unidade de medida específica no sistema internacional, mas elas podem possuir outras unidades de medidas de acordo com a região, com o país ou até mesmo com a época no qual se viveu esse período histórico da humanidade. Então, exemplo, para a unidade de comprimento, nós, por exemplo, aqui no Brasil, costumamos medir em metros ou quilômetros. Já nos Estados Unidos, eles utilizam pés ou milhas. Então, o fator geográfico ele influencia na questão da unidade de medida. Então, vamos lá. Metro, nós vamos utilizar a letra M como símbolo. Então, sempre que você vê a letra M minúscula, ela vai ser o símbolo da unidade metro. E metro vai estar se referindo a comprimentos ou distâncias. No caso, quando você vê a letra FT, as letras FT acompanhando determinado número, 30 FT, então isso quer dizer que são 30 pés. Esse 30 pés também é uma unidade de comprimento, geralmente utilizada nos Estados Unidos. Quando você vê o número acompanhado das letras minúsculas MI, 20 mi, esse mi quer dizer milhas. E milhas também é unidade da grandeza comprimento. A mesma coisa vai valer para o tempo. O tempo ele pode ser medido em minutos, pode ser medido em horas, pode ser medido em segundos e outras unidades, décadas, séculos, que eu não coloquei aqui por questão de espaço. Então, quando estivermos nos referindo a minutos, vamos representar pelas letras M e N minúsculo. Quando estivermos nos referindo a horas, vamos usar o símbolo H minúsculo. E quando estivermos nos referindo à unidade em segundos, nós vamos utilizar a letra S minúsculo. É comum em alguns livros, geralmente livros em inglês, eles utilizarem uma outra letra no lugar do S, geralmente S é G, mas nós vamos utilizar o S apenas. A grandeza massa, ela também pode ser medida de várias formas. Listei aqui duas, o quilograma e a tonelada. Então, quando eu estiver falando de quilograma, eu vou usar as minúsculas KG. Quando estiver falando de toneladas, nós vamos usar minúsculas TON, que são as iniciais de toneladas.
Muito bem. Eu poderia medir também em gramas. Se eu tirar esse fator quilo aqui, eu for analisar só aqui em grama, que é a unidade básica mesmo, aí eu teria que tirar daqui esse fator multiplicativo que é o K, e nós vamos discutir ele em aulas futuras. Então ficaria só G. Então essas unidades, quilograma, toneladas, são unidades da grandeza física massa. Poderíamos usar também outras unidades, também por questão de espaço não coloquei, mas por exemplo arroba. A arroba é geralmente utilizada para medir a massa de animais de grande porte. Corrente elétrica. Corrente elétrica para alunos de terceiro ano. Comprimento, tempo e massa geralmente são as unidades mais utilizadas por alunos de primeira série. Já a corrente elétrica vai ser vista por alunos de terceira série. Então, se você está na terceira série, essa aqui é uma das unidades fundamentais. Eu listei aqui duas. Eu coloquei o ampere e o miliampere. E vou aproveitar essas duas para poder fazer uma explicação que confunde muito a cabeça de estudantes quando estão resolvendo problemas de física. Então, observa. Ampere é representado pelo símbolo A maiúsculo. Miliampere, o mili é um fator multiplicativo. O miliampere é um fator multiplicativo. E nós vamos representar pela letra M minúsculo e A maiúsculo. Agora observem com bastante atenção. Não confundir de forma alguma o M de metro com o M de mili. Esse mili ele pode aparecer basicamente em todas esses sete símbolos. Agora cuidado. Esse M minúsculo, ele é um fator multiplicativo, ele significa miliampere. Esse M que está sozinho, ele não é um fator multiplicativo, ele é o símbolo de metro. Então esse cara aqui, ele é o símbolo da grandeza física comprimento, da unidade da grandeza física comprimento. Esse outro M aqui, minúsculo, ele não é símbolo nenhum. Ele é apenas um fator multiplicativo e ele quer dizer que essa grandeza ampere está sendo dividida por 1000. Tá? É só um fator multiplicativo. Então aqui é miliampere. Eu poderia ter, por exemplo, eu abro um espaço aqui no quadro para isso. Se eu tivesse, por exemplo, M e M, tipo, vou colocar aqui um valor numérico. Se eu tiver 30 mm, esse M aqui acompanhando o símbolo da unidade de medida quer dizer mili, tá? E quando eu quiser falar milímetro, eu vou utilizar o mm. O primeiro M é o fator multiplicativo mili, o segundo M de fato é o símbolo da unidade de comprimento. Então perceba a diferença. Miliampere, unidade de medida de corrente elétrica. Metro ou o milímetro, mm, seria unidade de medida de comprimento, ambos com fatores multiplicativos. Então, não confunda esse M que antecede o símbolo da unidade com esse outro M que vem isolado, beleza? Ok. A próxima unidade de medida é a temperatura. A temperatura depende também da região. Então, no Brasil, nós utilizamos graus Celsius para representar o nosso padrão de medida de temperatura. Então, você está assistindo o jornal, lá está explicando, amanhã vai ter pancadas de chuva, a máxima é de 30 graus Celsius e a mínima é de 20 graus Celsius. Mas países, geralmente com idioma inglês, utilizam o grau Fahrenheit, que já é uma outra unidade de medida. E no sistema internacional, nós vamos discutir isso em aulas futuras, é utilizado Kelvin. Agora observe, grau Celsius, nós usamos o símbolo grau Celsius, que é o grau em um C maiúsculo, deixa eu enfatizar que esse C é maiúsculo, ok? O Fahrenheit é representado por graus F, também um F maiúsculo. Agora, quando quisermos nos referir à escala Kelvin, Kelvin vai ser representada pela letra K maiúscula. Então, muito cuidado. Se nós estivermos falando
da temperatura em Kelvin, nós vamos utilizar como símbolo o K maiúsculo. Mas às vezes esse K ele pode aparecer minúsculo, como por exemplo no quilômetro. Eu vou tirar aqui o fator multiplicativo M de mili e vou colocar o fator multiplicativo K minúsculo. Observe, esse K maiúsculo ele é símbolo da unidade de medida da grandeza temperatura. É o símbolo da unidade de medida Kelvin. E Kelvin é a unidade de temperatura. Esse K minúsculo que antecede o M, por exemplo, lembra, o M é o símbolo da unidade metro que corresponde ao comprimento. Se o K minúsculo antecede esse M, esse K aqui quer dizer quilo. Então aqui nós vamos ter quilômetro. Então, quando o K for minúsculo, ele é um fator multiplicativo de uma unidade, pode ser qualquer uma delas, tá? Se esse K for maiúsculo, ele vai ser, de fato, o símbolo da temperatura. Então, muito cuidado para não confundir o K maiúsculo do Kelvin com o K minúsculo, que é um múltiplo da unidade, que é o quilo. A mesma coisa vai acontecer aqui na nossa próxima unidade. Nós temos aqui, ó, quantidade de matéria. Não confunda, quantidade de matéria é diferente de massa. A massa, ela possui como unidade básica do Sistema Internacional o quilograma. E a quantidade de matéria, ela é uma grandeza que você geralmente vai utilizar na física do segundo ano, quando estiver estudando temperatura. Mas principalmente em química, muito utilizado em química. Então a unidade da quantidade de matéria é o mol, né? Ou no plural, mols. Eu posso colocar o mol comum, simples, ou eu posso colocar o múltiplo do mol, que é o quilomol. Então observe, parece o nome de Digimon, né? Quilomol. O mol representado pelo mesmo símbolo, na verdade, se você observar, o símbolo e o nome da unidade é o mesmo. Mol, mol. Então não tem nenhuma letra para representar que seja diferente do própria palavra em si. Ok? Agora, quilomol é o fator multiplicativo. Quilo quer dizer 1000 vezes. Esse quilo quer dizer 1000 vezes. Então, 1 quilomol é 1000 vezes o mol. E aí nós vamos colocar o fator multiplicativo mais uma vez. Então, observe esse detalhe. O K acompanhando a unidade de medida, o símbolo da unidade de medida, diferente desse K maiúsculo. Esse K maiúsculo está representando a grandeza, ele simboliza o Kelvin, que é a unidade de medida da grandeza de temperatura. Já esse K minúsculo, ele está se antecedendo a unidade, ao símbolo mol, que representa a unidade com seu mesmo nome, mol também, e está relacionado à quantidade de matéria. E esse K minúsculo, só enfatizando, ele pode acompanhar cada uma dessas unidades. Né? Mas é muito raro em alguns casos, mas ele pode acompanhar qualquer uma delas. Por fim, nós temos a intensidade luminosa. A intensidade luminosa possui como unidade de medida o candela, e o candela vai ser representado pela letra CD. Tá bom? Então, essas são as 7 unidades básicas, as unidades básicas das grandezas físicas que nós vamos utilizar no ensino médio. Qualquer outra grandeza física que nós formos ver daqui para frente vai ser basicamente uma combinação delas. Exemplo, se nós formos falar de velocidade, por exemplo, velocidade, a unidade de velocidade vai relacionar o metro e o segundo. Então vai ficar metro por segundo. Então vai derivar de 2 grandezas físicas diferentes. Se nós formos falar de aceleração, vai ser metro por segundo ao quadrado. Já vai derivar. E aí nós vamos perceber que algumas grandezas físicas, elas possuem em seus nomes de unidades, nomes de cientistas famosos, como por exemplo a unidade de força.
que não é uma grandeza fundamental. Por quê? Porque força é a combinação entre várias unidades. Por exemplo, para que eu tenha a unidade de força, eu tenho que combinar a unidade de massa, que é o quilograma, com a unidade de aceleração, que é o metro por segundo ao quadrado. Então, para a força, nós teríamos isso aqui, ó. Nós teríamos quilograma, que é a unidade de massa, metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Então, para não ficar uma unidade muito estranha, por exemplo, 30 kg metro por segundo ao quadrado. Essa unidade aqui, quilograma metro por segundo ao quadrado, é a unidade de força. É uma combinação aqui de 1, 2, 3, 4, porque o segundo aparece 2 vezes ao quadrado, de 4 grandezas diferentes. Aliás, uma delas se repete, que é o tempo. Então, para não ficar muita coisa, muita poluição na hora de fazer os cálculos, convencionou-se, foi feito um acordo internacional entre cientistas e homenagear o Isaac Newton com essa unidade. Então, se eu quiser falar dessa nova unidade, eu não vou usar 30 kg metro por segundo ao quadrado. Eu vou usar simplesmente 30 newtons. Mas aqui você vai ter que ter o cuidado, e é importante isso. Se for 30 newtons, quer dizer que você tem que observar se as suas unidades de massa estão em quilograma, se as suas unidades de comprimento estão em metros e se as suas unidades de tempo estão em segundo. Senão você não pode dar essa informação aqui. Então, se não tiver um problema específico, os valores das unidades como estão aqui, então você vai ter que fazer mais uma vez o fator de conversão. Tá bom? Então, muito cuidado com isso, mas nós vamos discutir isso quando chegarmos na parte de dinâmica. Ou quando for trabalhar de alguma outra grandeza específica, eu vou sempre estar retomando para vocês essa tabelinha novamente. Então, essa aqui é, sem dúvida, uma das principais aulas de física básica. Então, vamos carimbar isso aqui. Isso aqui é, de fato, importante. Tá? Isso aqui vai salvar a vida de vocês futuramente. Então, sempre que precisarmos, estarei retornando a esse assunto. Bom, pessoal, essa aula era isso. Agradeço mais uma vez a participação de cada um. Tá? Qualquer dúvida, deixa os comentários aqui nesse vídeo. Prometo que assim que encontrar um tempinho, vou estar resolvendo, vou estar respondendo direitinho. Posso até deixar o meu contato para vocês para uma conversa por e-mail também, qualquer dúvida que vocês venham ter. Enfatizo mais uma vez, curtam nossos vídeos, tá? Dê joinha aí para ajudar a gente, inscrevam-se e o mais importante, ao se inscrever, ative as notificações para que você possa estar recebendo todo dia as mensagens de aulas novas, tá? Essa aqui é a nossa terceira aula da série de Fundamentos de Física. Amanhã nós vamos voltar com mais uma aula, a aula 4, e estou aqui aguardando vocês. Valeu, até amanhã.